Irmãos, eu percebi a outra vez aqui, mas aqui na igreja do pastor é muito fácil pregar. O louvor dos irmãos são muito bons, muito bom. Gosto muito de ver o casal ministrando. Eu lembrei porque ela estava grávida a última vez que eu vi aqui. Acho que foi isso, não foi? Esse bebezinho? Não é dela. Então tinha uma que estava grávida. Então eu errei. Mas eu acho muito interessante quando vocês ministravam, o Senhor me mostrou algo. Que vocês vão ser uma base de aliança, de sustentação no ministério. O Senhor vai colocar vocês como cooperadores fiéis e leais. Vão olhar para vocês e vão ver a lealdade que você tem com a equipe, com a visão e com a igreja. E o Senhor vai sustentar a cada dia mais o casamento de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, por conta da unção que vocês têm juntos. As coisas que o Senhor tem para fazer com vocês não é separado, é juntas, é envolvidos. E o Senhor está dando uma nova unção para uma nova temporada na vida de vocês, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando você vem em um lugar onde o louvor é abençoado, você sabe, você conduz fácil. E nós estamos no ano da multiplicação. Eu coloquei aqui e pedi para o Pedro o slide, você pode acompanhar ali. Então, irmãos, nós estamos no ano da multiplicação. E eu não sei se você entende essa seriedade. Um ano passado ou 2 anos atrás, eu ouvi de um discipulador da nossa região que é uma perda de tempo esse tal de palavra profética. Irmãos do céu, eu fiquei muito bravo. A minha vontade era falar umas verdades inferiores para ele. Porque não é bobeira, não é somente um título, é uma palavra. E palavra profética, ela precisa ser regada. Então, irmãos, você recebeu uma palavra profética. Ah, pastor, eu recebi, o profeta veio aqui. Eu sei que o pastor Antônio muitas vezes veio aqui. Ele falou para mim, ele mostrou para mim, ele apontou para mim. Beleza, mas não cumpriu. Mas não cumpriu por quê? Por conta do profeta? Por conta da mensagem? Não cumpriu porque você não orou sobre essa palavra. Então você recebeu uma palavra, você tem que orar. E a Bíblia deixa claro, nós recebemos uma palavra. 2026 é o ano da multiplicação. Ah, pastor, não multiplicou, ainda não aconteceu. Irmãos, o milagre é Deus quem faz, é Deus quem movimenta, é Deus que trabalha. Você precisa crer. Então você precisa ter uma certeza, a bênção para crescer e para multiplicar já está na sua vida. E a palavra multiplicação, ou multiplicai, ou multiplicai-vos, ela no original hebraico ela quer dizer rabá, ou rabá. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer aumente, cresça de uma forma extraordinária que você não é capaz de entender. Então, quando você recebe uma palavra de multiplicação, está dizendo o quê? Eu vou crescer extraordinariamente. E as coisas do Senhor acontecem de uma forma tão poderosa. Aí você fala, de repente. Não é de repente, tem um agir no céu, tem um movimento que está tendo nas regiões celestiais para as coisas virem sobre a sua vida. Eu não sei se a região aqui chove muito. Mas você já percebeu que de uma hora para outra está um tempo bom, um calor, de repente muda e cai aquela tromba d'água. É assim vai ser na sua vida. De repente, quando os céus abrirem a janela sobre a sua vida, rabá, multiplicação, crescimento, avanço. Foi uma pregação que Pedro fez. Ele estava lá, pregou o quê? Qual foi a palavra profética? Ele contou a obra da cruz. Daqui a pouco a Bíblia diz que o que faremos para receber o Senhor? Pedro falou, arrependei-vos e seja batizado. Teve um acréscimo de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, imagine só, eu oro por isso, pastor Marcelo, mas isso é a alegria do pastor. Ele saiu com a igreja de 200, 300, no outro dia 3.000, 4.000, 5.000. Não, pastor, isso só acontece lá atrás. Não, Deus faz o que fez, faz e vai fazer. É um acréscimo de pessoas sendo convertidas, de vidas sendo salvas, irmãos, da prosperidade. Irmãos, tem um testemunho de uma irmã que caminhava conosco. Ela era, como fala que fazia lá, a Laide? Costureira de vestidos de noiva, não sei qual é o nome certo.
E ela tinha uma parente pobre, mas pobre para pobre, que estava vendendo os maquinários de costura. E ninguém queria comprar, pastor. Aí ela dormiu. Como diz Marcos 4, 26 em diante. Dormiu, acordou com um telefonema. Você sabe, quando alguém liga de manhã, não é para uma churrascada. É só bucha. Tudo bem, você é fulana? Sou fulana. Não sei se você sabe, você tinha uma tia aqui no Mato Grosso. Ela faleceu e deixou tudo para você. Ela falou, não, mas é golpe, não existe. Falou, não é verdade, não é sua tia, não é tal fulana. Ela falou, mas eu não tenho nada. Ela falou, não, pode deixar, que ela tinha tudo. O avião dela vai buscar você aí agora. Você vem para cá que tudo está para você. Irmãos, isso aqui é conto de cinema. Aí eu falei, nem para ser você, a sua prima. Irmãos, do dia para a noite, Deus pode mudar a sua história. Do dia para a noite, a bênção pode te alcançar. Do dia para a noite, as coisas podem acontecer. Quantos creem? Diga amém. Passa para mim, por favor, Pedro. Vai seguindo isso. Na versão NVI, Deuteronômio 1:11 diz assim: que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhe prometeu. Declara assim: eu tenho a bênção para avançar, para crescer, para multiplicar. Diga aleluia. Irmãos, ontem eu falava com os irmãos, imagine só uma bênção 1000 vezes. A palavra diz que lá em Gênesis 28, Isaac recebeu 100 vezes. Agora imagine 1000 vezes o seu salário em um ano. 1000 vezes a quantidade de membros que você tem, 1000 vezes a sua disposição e a sua saúde, 1000 vezes a sua sabedoria e vida em abundância. Está escrito, existem palavras, irmãos, não sei se você tem costume, eu falava com o pastor Marcelo ontem, né? Eu falei lá na igreja, não dá mais para andar somente com isso daqui. Nós temos que ter Bíblia de papel. Pastor, o senhor é retrógrado e antigo. Não, a Bíblia de papel ela é tão preciosa, porque você sabe discernir. Irmãos, olha para cá. Eu sei que está numa tecnologia, não tem como parar. Mas um dia vai dar um pico na internet e nós estamos perdidos. Hoje deu? Aí, ó. Ainda bem que o meu vai ser só depois do almoço. Diga aleluia. Olha só. Eu aprendi algo, sempre tenha um dinheiro em espécie. Irmãos, minha avó é sem cultura, né, semi-alfabetizada, uma senhorinha, já está na glória com o Senhor. Irmãos, sabe onde ela guardava dinheiro? Toda vez que eu ia falar, avó, você tem um trocado? Estava no sutiã. Quantos já viram isso aí, a vozinha tirar do sutiã? Eu não sei o que tem no sutiã, vou começar a guardar no sutiã em casa, porque sempre tinha. Irmãos, guarde um dinheirinho, ande com a Bíblia de papel, tenha no celular, mas são decretos, então você tem que estar anotado, decretos espirituais. Deuteronômio 1:11 é decreto, e eu vou te multiplicar 1000 vezes, como fiz com os seus antepassados. Você precisa invocar, você precisa saber. Então, irmãos, quando Deus te fez, quando Deus planejou você, Ele fez você e colocou os seus pés para onde? Para frente. A história do curupira, que os pés para trás é conversa. O olho é para frente, para quê? Porque você nasceu para avançar, você nasceu para conquistar, você nasceu para romper, você nasceu para dar certo. Não pode aceitar ao contrário. Não, pastor, os ímpios são assim. Não, os ímpios são ímpios. Nós estamos debaixo do guarda-chuva celestial. Nós não andamos pelo governo, não andamos pelas situações. Há um Deus sentado no trono e governa nossas vidas. Então, irmãos, está no seu DNA. Já está dentro de você, que você nasceu para crescer, para multiplicar e para avançar. Está aqui, só precisa ser ativado, explodido, espivitado, manifestado na sua vida. E eu quero falar, irmãos, 3 verdades sobre a bênção de crescer e multiplicar. Primeiro, Rabá é a bênção de Deus para a sua multiplicação. Declara: a bênção está sobre a minha vida para a multiplicação.
É que você imagina, irmãos, que multiplicação é só pastor que quer, só vidas. Não, irmãos, você precisa se multiplicar. Filhos é multiplicação. Bênção, como o pastor falou aqui, carro velho e mulher feia, não presta. Você tem que ter um carro bom. Você tem que, as irmãs que eu estou dizendo, você tem que se arrumar, você tem que orar para o seu marido prosperar, para você fazer uma manicure, fazer uma pedicure, fazer uma recalchutagem, colocar, tirar o pneu, fazer o que for. Irmãos, isso é multiplicar. Estou brincando com os irmãos. Mas você tem que orar para multiplicar, para avançar, para comer o melhor da terra, para ter sabedoria, para ser distinguido. Pare com essa cabeça muito estranha, que achar que multiplicação é só pastor que quer. Não, você precisa querer multiplicar. Pior coisa do mundo é uma casa sem filho. Não tem graça. Você precisa disso, você já tem dentro de você. Qual foi a primeira palavra que Deus disse? Lá em Gênesis 1, 28, você pode acompanhar aqui. Pode passar, Pedro, por favor. E Deus os abençoou. Abençoou. Antes de tudo, você já foi abençoado. Você não orou, você não jejuou, você não veio no culto. Deus falou, eu resolvi te abençoar. É que tem irmão que falou, não pastor, eu não orei muito, eu não consagrei, eu até não vim no culto. Não, Deus o abençoou e disse, falou. Tudo que Deus faz é por meio da fala, da palavra. Por isso é preciso o tempo todo estar falando. E o que ele disse? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, irmãos, Deus falou, a primeira coisa que o homem ouviu de Deus foi essa: você é uma bênção, você vai ser fecundo. Fecundo fala de sementes plantadas, você vai multiplicar e vai encher a terra. Irmãos, hoje é até fácil você entender, mas quando Deus falou isso só tinha Adão e Eva, não tinha mais nada. Depois de tudo isso, ele creu, e você vai ver que Deus, ele começa 3 vezes, ele começa com Adão, ele começa com Noé, e ele começa com Abraão. E quando chega lá em Gênesis 9, fala o quê? E Deus abençoou Noé e disse, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Agora lá em Gênesis 12, o que acontece? Deus, ele inverte. Ele falou, eu te abençoarei extraordinariamente. Aqueles que abençoarem você serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem você serão amaldiçoados. Todas as nações e as famílias da terra, a partir de você, serão benditas. E ele falou lá que a multiplicação agora em Abraão era muito maior. Falou, Abraão, sabe como vai ser? Vai ser como a areia do mar, vai ser como as estrelas do céu, se é que podes contar. Então, irmão, você percebe, em todo tempo a vontade de Deus é essa. Então, irmãos, está em você algo para transbordar, algo para crescer, para multiplicar. Então, irmãos, você não pode perder a sua identidade. A identidade de multiplicação está em você. Você tem que lembrar, recuse a lembrar ou pensar naquilo que o diabo fala. Eu fui chamado para ser abençoado, eu sou uma bênção, eu sou abençoado. Quantos são abençoados? Não, pastor, é que muitas vezes a bênção, você se acha que é submetida ao que você tem. Não, a bênção é o que você é. Você já viu, irmãos, alguém que ele tem uma certeza das coisas? Eu brinco lá na igreja, ninguém precisa falar para mim que eu sou homem. Eu já sei, está na identidade. Então você precisa saber, eu sou abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou completamente perdoado, eu sou justificado, eu fui aceito, eu não podia ir no céu, mas o céu desceu até mim. Ele é o meu Senhor, Ele é meu amigo, Ele é meu Pai. Isso faz parte da sua identidade e da minha. Então, irmãos, Rabá é a bênção sobre você. Pode passar, Pedro, por favor. Irmãos, você já viu? Pode passar. Você já viu alguém que tem medo de dirigir? Ele tem habilitação e não dirige? Você conhece alguém assim? Levante a mão. Vai dirigir hoje em nome de Jesus. Mas por quê? Irmãos, hoje está muito fácil você tirar a habilitação.
Você não precisa nem ir na autoescola, você faz tudo de longe. E agora aqui, não sei se aqui deve ser, na cidade lá está empesteado de moto elétrica. Um monte de jovenzinho que nunca andou de bicicleta. Irmãos do céu, isso é um perigo. Eles não têm a habilidade, não passaram por um treinamento. E quantas vezes, irmãos, você vê pessoa que tem carro, tem habilitação e tem medo? Sabe por quê? Porque não conhecem o que está escrito. Ele já está habilitado. Eu quero te falar, você já está habilitado e habilitada para multiplicar. Você já está capacitado, você já foi autorizado a você multiplicar. E é interessante, irmãos, que Deus determinou isso. Passa para mim, Pedro, por favor. Gênesis 1, 22. E Deus os abençoou, dizendo: sendo fecundos e multiplicai-vos. Deuteronômio 30, verso 5. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra dos teus pais, possuirão e possuirás, e fará bem, e te multiplicará mais do que os seus pais. Isaías, próximo slide, Isaías 9, 3. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste, alegraram-se diante de ti. Ezequiel 36, verso 11, é um dos textos do nosso ano. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e serão fecundos. Nesses 4 textos, 5 que eu li, vocês conseguiram perceber a mesma sintonia? Que todos os textos estão dizendo o quê? Eu, Deus, vou multiplicar. Eu vou fazer você fecundo. Eu vou fazer você aumentar. Isso é a diferença do evangelho que nós cremos, da bondade, da graça, das boas novas, do que da religião. Então, irmãos, nessa equação, a única coisa que você precisa fazer para multiplicar, sabe o que é? Plantar a semente. Graça não é você ter a semente e achar que ela vai multiplicar no seu armário. Você precisa plantar ela. Mas aí não é você que faz ela crescer, é Deus que dá o crescimento. Ele que faz, é Ele que multiplica a célula, é Ele que enche a igreja, é Ele que te salva, Ele faz tudo. E além de fazer tudo, o que Ele faz? Ele nos coloca como cooperadores, e ainda participantes e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, não é muita bondade? Irmãos, quantos aqui você já brincou de esconde-esconde com seus filhos? Pequenos. Irmãos, é a maior tonteira. Porque, irmãos, eles se escondem atrás da cortina. Aí se a cortina está reta, está uma saliência. Aí você passa, eu não sei onde você está, você não sabe onde está. Aí achou, ai meu Deus. É a mesma coisa que Deus faz com você. Ele faz tudo, depois Ele deixa você achar que você participou. Mas tudo é dele, por meio dele, para Ele. É Ele que te salva. Aplauda o Senhor. Então, irmãos, se Deus determinou, acabou. Ele determinou, está escrito. Então, irmãos, não é que você está tentando dar certo, você nasceu para dar certo. Não é que você está tentando crescer, você já tem a bênção para crescer. Não é que você está tentando avançar, você foi chamado para avançar. Não é que você vai multiplicar, a unção da multiplicação já está em você. Não é que vai, já foi. Tudo que Deus conquistou na cruz do Calvário foi antes. Não é que vai ser. Efésios 1, não está ali no slide, verso 3 do que? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. A senha, o código, o password é em Cristo Jesus. Quando eu me converti, eu fiz na minha Bíblia de papel, tem ela até hoje, uma legenda. Todas as palavras que estavam em Cristo Jesus, eu anotei e fiz uma pequena legenda. Porque em Cristo é a senha. Você é uma nova criatura em Cristo. É tudo em Cristo, é através dele. Então, irmãos, você já tem essa certeza e convicção. Então eu quero somente afirmar, não é algo novo. Mas é interessante, irmãos. Quantos creem que Jesus fez coisas espantosas? Eu estava meditando esses dias, até preguei.
na nossa igreja lá em Santa Cruz, que Jesus foi curar um homem cego. E a Bíblia diz que ele era cego, mas não é que era cego que ficou, ele não tinha o globo ocular. Era só um buraco. E a Bíblia diz que Jesus curou. Essa cura é extraordinária. Porque o globo ocular, a íris, a bolinha apareceu. A Bíblia diz, falei com os irmãos também, que tem uma passagem que diz que tinha um homem aleijado. E aleijado, você acha que o homem é a perna engafinhada, alguma coisa assim? Ele não tinha perna. A perna apareceu, cresceu. É extraordinário. Aí, certa vez, os discípulos falaram algo para o Senhor. Senhor, como poderemos fazer as tuas obras? O que Jesus falou? Vai orar, vai dizimar, não falte nenhum culto. Obras maiores fareis, somente creia. Então, irmãos, eu quero te afirmar, você tem a unção, a capacidade, a vida para fazer obras maiores. Falta crer. Eu tenho meu irmão de sangue, caminha comigo lá em Santa Cruz agora, hoje ele prega lá. Ele é a mesma coisa que eu, mas só que um tanto mais alto e um timbre de voz, uns 100 decibéis a mais. É impressionante a garganta que ele tem. E ele tem um dom de cura. Aí eu falei, mano, você vai pregar lá hoje? Falou, irmãos, adivinha o que ele vai pregar? Como Deus vê o enfermo. E ele tem, o pastor Marcelo falou ontem, é interessante, ele tem indignação por cura. Tem duas coisas que ele gosta, cura e cuidar de mendigo. Irmão, certa vez nós estávamos lá em São Paulo, ainda numa célula, ele chegou com o carro. 4 mendigos de rua andante. Irmãos do céu, não sei se eu glorifiquei ou amaldiçoei. O carro, irmãos, não tinha mais condição. Os irmãos do culto, se estivessem aqui, não dava para ficar. Sabe o que fizeram? Minha esposa, mas a esposa de outro pastor, foram dar banho no irmão, atrás do culto. Na mulher. É o irmão que eu disse. Aí, irmãos, lavaram na casa da irmã. Aí, certa vez, outra vez, trouxe um, lavaram no fundo do prédio. No culto não tinha quem ficava. Ele tem esse negócio. Porque ele indigna com isso. Ele crê nisso. Por que eu estou te falando? Deus vai te dar a unção necessária para o seu estilo de vida. E aquilo que você precisa para o cumprimento do seu propósito, Deus vai te dar. Então é importante você saber, pastor, qual é o dom que Deus vai me dar na minha cidade. Pode ser que você quer orar por cura e não é cura. Pastor, o que é o dom? É uma ferramenta. Então, irmãos, a ferramenta do mecânico é diferente do médico. Então você tem que orar, Deus, qual é o dom necessário para a minha cidade? Pode ser que é o de cura, pode ser que é o de interpretação, pode ser o que é de variedade, não importa. A Bíblia diz, se você crê, vai ter obras maiores. Vai ter avanço maior, vai ter crescimento maior. Quantos estão juntos? Diga amém. Pode passar para mim, Pedro, por favor. Segundo, Rabá é a bênção que se manifesta em meio à adversidade. Declara assim, a bênção de Deus está sobre a minha vida, para se manifestar em meio a qualquer situação. Irmãos, qual é a conversa que os irmãos fazem? Ele falou, não pastor, eu creio que eu vou liderar, que eu vou estar envolvido na vida da igreja, quando eu casar, pastor. E agora? Não, agora pastor, eu preciso ter um bom carro. Agora eu preciso ter filhos. Agora eu preciso, pastor, estudar eles. E agora, irmãos, não, pastor, agora eu preciso me dedicar para minha velhice. Quando você vai liderar? Vai fazer quando? Não, pastor, o tempo não está favorável. Eu não posso dar 10% porque nós não sabemos. Eu quero te falar, irmãos, Deus, Ele não espera tempo favorável para multiplicar na sua vida. A maioria e as maiores multiplicações na sua vida vão acontecer em tempo de adversidade. Irmãos, eu amo quando está o tempo favorável. Os irmãos sabem, lá na cidade eu sempre brinco, eu não gosto de frio. Aí, irmão, pastor, eu gosto. Eu falei, vamos ver. Percebe, avalie, pastor Marcelo, as células no frio, como
quantidade. Culto, muito menos. Mas eu sei que é importante ter o frio. Não sei para quê, mas eu sei que tem que ter. Eu sei que tem que ter primavera. Eu sei que tem que ter outono. Então quero te falar, Deus, Ele não importa com a temporada para poder frutificar. Ou você acha que Deus está sentado no trono e falou, Gabriel, Miguel, vamos que agora está na hora. Não importa o tempo que esteja, você pode multiplicar. Falei para o pastor Marcelo e para os irmãos, o maior crescimento que nós tivemos na igreja em Santa Cruz foi na época da pandemia. Nós crescemos de uma forma absurda. Teve um ano que nós batizamos 189 pessoas. Os cultos não cabiam, mas não cabia, irmãos, de algo surreal. Nosso prédio lá era bem pequeno. Imagine só uma garagem, né? Dessa distância daqui, da onde eu estou, até ali mais ou menos aquele do Edir ali. E depois um espaço assim, ó. Daqui onde estão os irmãos do louvor, assim. Cabia confortavelmente, assim, 100 pessoas. Colocamos 389 pessoas. Tinha gente, irmãos, que parava do outro lado da rua. Chegou o ponto de nós termos líderes de célula que não tinham passado no encontro, porque não podia fazer encontro. Fizemos encontro só nos prédios, só nas casas. Era muita gente. Gente no chão, não cabia. Foi no tempo de adversidade, onde mais nós crescemos. Então, irmãos, você está num tempo onde está no vale. Nós servimos um Deus que é de montes e de vales. Então, irmãos, se você está num tempo que você acha que é de adversidade, que está uma crise, se prepare, que essa é a hora certa para Deus te abençoar. Olha o que diz, essa palavra é poderosa. Quantos conhecem? Pode passar para mim. Êxodo 1:7. Os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, multiplicando. Êxodo verso 12 agora. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais. Uau! Isso é lindo de assustador. Irmãos, eu não sei você, mas escravo não tem hora para dormir, não tem hora para comer. E os escravos lá, irmãos, eu sempre falo para os irmãos, trabalhei muito tempo em construção civil, em serralheria, serviços pesados. E eu lembro que meu pai falou, você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar, pai, porque eu queria pescar. Irmãos, eu gosto de pescar. Sabe um negócio que eu sou apaixonado? Eu fico igual aqueles usuários de droga da Cracolândia. Minha esposa sabe. Diante de Deus, se eu enveredar a pescar, irmãos, eu fico doido. Mas doido do que eu te falar, eu casei. Eu fiz 2 luas de mel. Uma eu fui para fazer o que era para ser feito, diga aleluia. Casei em corte, você sabe como que é. Você precisava alguma coisa resolver. Aí na outra, irmãos, eu fui pescar. Fui num lugar, claro, com bom conversa, Vitor, bom trato. Lá tem chalé, piscina. Mas eu esqueci de contar do pesqueiro. Irmãos, eu pesquei 3 dias, né, Vanessa? 3 dias. Eu pesquei todos os dias, 21 horas. Eu descia para o lago cedo, ia almoçar, sabe, para não ter crise no casamento, eu ia almoçar assim, para ver se a boia afundava. Louco, apaixonado, irmãos, por isso. Por que eu estou falando isso? Não, isso. Aí eu queria pescar, meu pai falou, vamos trabalhar. Trabalhava o dia inteiro. Irmãos, aí eu trabalhava de servente. Ganhava R$20 por dia com meu pai. Isso era muito dinheiro. Irmãos, eu servia ele mais outro pedreiro. Eu chegava em casa, o ombro estava da cor do vestido da mulher do Vitor, em carne viva. Não aguentava carregar a lata de massa. Agora eu quero te falar, imagine esse povo hebreu carregando aquelas pedronas. Não tinha guincho, caminhão muque. Era pesado. Numa condição dessa, quem que vai multiplicar? Agora, transfere para a nossa vida hoje. Pastor, o senhor não sabe, a minha vida é corrida. Eu acordo das 5 e volto só às 7. Bem-vindo à vida, filho. Nem no caixão você não tem folga, é bem apertadinho. A vida é feita de pressão. Pastor, eu não vou liderar porque eu não gosto de pressão. Então não case, pelo amor de Deus. Que o tal do casamento é uma pressão constante. É o tempo todo gente pressionando.
Todo lugar tem pressão. Então, irmãos, eu estou te falando, não, pastor, eu estou sendo perseguido lá no emprego. Tem irmão que chega, não, pastor, eu queria estar, mas lá no emprego só tem ímpio. Você quer o quê? Você está lá é para pregar a mensagem. Você está lá é para ser sal, você está lá para ser luz. Você não, não, pastor, eu não consigo. Irmãos, tem pressão, mas eu não posso impedir de frutificar. Eu trabalho demais, é verdade. Tinha uma máxima, não sei se o pastor Marcelo sabe disso. Tem esse contexto. Irmão, São Paulo, você trabalha o dia inteiro. Aí você chegava para o pastor, não tenho tempo. Ele falou, o que você faz da meia-noite às 6? Meu pastor falava isso. Eu entrei no seminário especial como pastor Marcelo, fiz essa entrevista aterrorizante. Eles perguntam, eu preenchi 3 folhas, pensei que eu estava sendo preso. E perguntaram tudo, irmãos. Foi assim, pastor? Perguntou tudo, se usou droga, se era homossexual, fez jamais. Isso está amarrado em nome de Jesus. Aí foi lá e falou. Aí falou, agora você vai ter que contar tudo que você contou para mim, para o seu pastor. Eu falei, meu Deus do céu também. Aí ele tem que assinar e contar da mesma forma para a esposa e ela assinar. É um inquérito policial. Aí eu cheguei no seminário especial. Primeira aula que eu tive foi de Gênesis, 50 perguntas, e ler todo o livro. E eu cheguei para o pastor e falei, pastor, o senhor precisa falar algo lá, não dá tempo. Aí eu chegava, eu estudava de manhã até a meio-dia na Armênia, almoçava, ia trabalhar no prédio à tarde até às 5 horas, e 5 horas eu ia embora. Sabe o que ele inventou, pastor Marcelo? Sabe o que você faz? Você não vai embora mais das 5, fica até às 10. Eu falei, porque eu fui falar. O tempo, irmãos, nunca vai ser favorável. E olha o que diz. Pode passar, por favor, próximo slide. Isso. Eis que o povo era mais numeroso e mais forte. Por que, pastor, era mais numeroso e mais forte? Por conta que a pressão fazia o povo crescer. Então, irmãos, você precisa entender, quanto mais tinha pressão, mais aflição, mais o povo crescia, mais o povo avançava. Porque, irmãos, tem coisas que só crescem na adversidade, no meio do desafio. Então não tenha medo quando o seu pastor, a sua pastora, o seu líder, o seu discipulador fizer um desafio. Vai para cima. Irmãos, ouro, não sei se você sabe disso, o ouro, para ele ser mais apurado, ele passa pelo fogo. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais a sua pureza aparece. Quanto mais a uva é esmagada, mais sai o bom suco. Quanto mais o trigo é tostado, pressionado, vira o melhor trigo, melhor pão. O azeite precisa ser prensado. Então, irmãos, na adversidade é quando você vai crescer. Porque, irmãos, o diabo sabe, quando você entender que não importa o tempo nem a circunstância, a bênção está sobre a sua vida, o inferno teme. Então, irmãos, é importante você saber de algo. Deus, Ele quer que você entenda que não importa a época, o tempo, a idade, Deus vai fazer você crescer e avançar e frutificar para o nome santo de Jesus. Ah, pastor, eu sou velho. A Bíblia diz que Josué e Caleb falou: Senhor, eu já tenho 80 anos, mas eu me sinto como da primeira vez. Estou pronto para ir ou para voltar, para vencer ou para ser conquistado pelo Senhor. Então, irmãos, não existe coisas, pastor, eu não sei falar, mas faça algo, vai avançar, vai crescer. Então, irmãos, você acha que no Egito era favorável? Não era. Mas o povo entendia, tem uma bênção sobre a nossa vida. Vamos avançar, vamos crescer. Pastor, como que o diabo tentou parar o povo? Passa para mim, Pedro, por favor. Primeiro, opressão. Pastor, o que é opressão? Opressão é o diabo tentando esmagar a sua identidade. O trabalho do diabo hoje, irmãos, é esmagar a sua identidade, acabar com aquilo que você tem diante de Deus. E o diabo e Moisés teve 2 coisas que ele precisou fazer. Primeiro, fazer Faraó soltar o povo. A Bíblia diz, você conhece lá em Êxodo, que fala que foi 11 vezes as pragas, 10 pragas.
E ele ia lá e a mão endurecia, ia lá. Então a primeira coisa, Deus ele precisa intervir para que Faraó saia. Faraó é um tipo do diabo. E depois, Moisés teve que convencer o povo de querer sair. Chegou um texto lá que ele falou que, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, não tinha sepulcros e cemitérios demais aqui, agora nós vamos morrer aqui, o Senhor que está me dando esse pão vil, eu quero é voltar para lá, comer cebola, comer alho. Então percebe que a opressão ela faz isso, primeiro o diabo precisa sair, depois você precisa querer sair. Hoje nós corremos um risco, irmãos, de pessoas quererem ter coisas e perder o Senhor. Pelo que duas vezes que eu vim nessa cidade, é uma cidade de grande posse, grande avanço de dinheiro, e é uma grande luta para a igreja, porque o único demônio, pastor Marcelo, pastor Fogo gosta de libertação, também gosto, que eu nunca expulsei, foi Mamon. Já Exu Caveira, Capa Preta, Pombagira, Sete Saia, Viramundo, o raio que o parta, mas nunca vi alguém, Mamon. Tome cuidado, para que o dinheiro e a riqueza tome conta da pureza do seu coração. Isso não está só aqui, está em todo lugar. Todo mundo quer ficar rico fazendo um vídeo idiota, um vídeo tolo, filmando um senhorzinho que fala engraçado ou enrolado. Muitas vezes Deus já libertou você, mas você não quer sair de lá. Tem dia, irmãos, que você precisa decidir sair para crescer e para multiplicar. Isso é opressão. Irmãos, não viver debaixo do propósito de Deus é uma baita de uma opressão. Ontem eu estava vindo, nunca vim em Barretos, nunca tinha ido lá na cidade. Irmãos, eu estava vindo embora na estrada, eu vi, eles estavam indo para a festa. Tanta gente. Era muita gente indo enfileirada de carro, caminhonetes, com aqueles trailers, né? E eu pensando, eles não sabem o que é a verdadeira alegria. Eles não conhecem o que é você ser livre pelo Senhor, de você ser alegre sem nada. Então essa é uma opressão. Você conhece alguém opresso no seu serviço? Você conhece alguém opresso no seu condomínio? Você conhece alguém opresso em volta? Você está lá para libertar. Para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do inferno. Outra maneira, outra arma, foi o cansaço. Irmãos, o cansaço extenua, dá exausto. Então, irmãos, quando você está cansado, você não sonha. Ontem eu estava cansado. Deitei, irmãos, comi um negócio, quando eu fico cansado, começa a me dar ânsia. Aí eu deitei, irmãos, não lembro de nada. Lembro que eu acordei 5 e pouco, pensando que estava perdendo a hora. Aí já voltei a dormir ali cedinho que eu sonhei. Mas você já viu alguém que é pedreiro? Tem alguém que é pedreiro, construção civil aqui? Estou falando que os irmãos são prósperos. Lá você levanta a mão, todo mundo levanta. Irmãos, a conversa de um sitiante, na minha cidade tem muito sítio e fazenda. Você pergunta para ele, que hora você dorme? 6:30. Ele foi, e aí? Durmo que nem uma pedra. Você já passou na frente de uma obra? O cara está deitado num paralelepípedo, enrolado num bonezinho, num sol. Esses dias foi para minha esposa, ela falou, tem um cara caído na estrada. Eu falei, é dormindo. Ela falou, não, caiu. Eu falei, eu tenho certeza que está dormindo. Um sol de rachar. Porque alguém exausto não sonha. Quando você está muito cansado, você não sonha mais. Eu ouso a falar, Deus está chamando você nessa manhã para você voltar a sonhar. Sonhar com as coisas do Senhor. Sonhar com um casamento. Sonhar com filhos. Sonhar com uma alegria. Sonhar com férias. Sonhar com algo que é simples. Muitas vezes, irmãos, algo simples. Para nós, tem pessoas que nunca viram. Então sonhe com uma viagem, sonhe em casar, sonhe em ter filhos, sonhe em célula multiplicada, sonhe dessa cidade em nome do Senhor Jesus, veremos a conversão de pessoas. Sonhe, irmãos, que a cidade de Rio Preto não vai ser governada pelas empresas, pelas mídias, mas vai ser governada pelo poder do céu. Imagine só uma igreja, aplauda o Senhor. Uma igreja, uma cidade dessa potência, 500 mil habitantes, sendo governada pela igreja. A igreja que comanda. Sonhe com isso, sonhe com a mega igreja, sonhe em nome de Jesus, gente indo embora, porque não cabe, pastor. É ruim não ter gente, mas imagine isso aqui, irmãos.
cheio. Sonhe com essa cadeira do lado do seu marido, da sua esposa. Sonhe com seus filhos cantando, seus filhos profetizando, a igreja crescendo. É importante você sonhar, porque, irmãos, coloque algo na sua mente: o avião só pega a velocidade no final da pista. Você pode ver, quando você pensa que vai, o avião sobe. Assim vai na sua vida. Não deixe o cansaço. Pastor, outra arma do diabo: medo. O diabo trabalha com medo. Medo de liderar, medo de empreender, medo de ficar solteiro. Essa é a opressão do diabo. Medo de ansiedade, medo em crise de pânico. Irmãos, você ore ao Senhor, confesse toda hora. E todos nós que estamos aqui estamos no meio disso. Você pode ser atacado por uma seta. Aí a Bíblia diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, irmãos, o diabo faz isso. Então saiba disso, irmãos. Você precisa entender: quando tudo está indo bem, glória a Deus. Quando tudo não está indo bem, glória a Deus. Pastor, então vou orar para ter desgraça? Não. Mas você precisa entender: eu vou frutificar. Não importa o tempo que seja, eu vou frutificar. Estão dizendo lá fora que não é, mas eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Porque é importante você ter isso no coração. Pode passar, por favor, Pedro. Olha o que diz: mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como a água, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que é esperar no Senhor? É saber que Ele te conduz. Isso aqui eu preguei outro dia, faz uns 3 domingos. São os 3 níveis que Deus tem na sua vida. Tem época que você voa. Pastor, quando é a época que você voa? Que você não faz nada, a célula está cheia. Voa. Sobe, vai. Mas tem dia, irmãos, que acontece o quê? Você não está mais voando. Você está correndo. E a Bíblia diz que quando você corre, você não vai fatigar. Correr fala de um tempo, mas tem dia, irmãos, que você não voa, nem corre, você anda. Tem dia que o vento contrário é tão grande que a única coisa que você tem que fazer é permanecer. Permanecer. Então você precisa entender: eu espero no Senhor, Ele que vai me dar força, Ele que vai me renovar, eu vou frutificar. Eu não arredo o pé, eu estou aqui, Deus me chamou para essa cidade, para essa célula, Deus vai fazer. Então você precisa ter essa certeza. Irmãos, você tem alguma convicção clara? Tem que ter convicção clara. Sei que os irmãos vão ser enviados logo para Santa Fé. Essa é uma boa cidade demais, né? Eu ando vendo as placas, irmãos. Aí você vê cada nome de cidade feia. Aí você fala: de onde você é? Vou dar uma perto da nossa região, chama Bofete. Tem uma cidade lá que chama Espigão, pastor. Você é pastor de onde? De Espigão, olha que coisa feia. Você é pastor de onde? De Santa Fé, Xalabarralabassuri. Demanda até uma. Eu falava ontem com o Vitor: você tem que ir com uma convicção. Eu vou lá, para ficar lá e para morrer lá. Já chega lá e compra um terreno. Primeira coisa que eu fiz na minha cidade, procurei ter um terreno. Não no cemitério, viu? Com um terreno lá no lugar. Porque irmãos pensam: terreno, esse eu não quero não. Eu vou ser arrebatado vivo em nome de Jesus. E você também, diga aleluia. Eu comprei um terreno, para quê? Para mostrar que eu vim para estar lá. Então vai com a convicção. Pastor, pode ser que vai ter uma época da célula tá lotada, aleluia. Mas tem dia que pode ser que só tem você e mais a esposa, aleluia. Vai frutificar. É que muitas vezes nós achamos que toda árvore vai frutificar na mesma quantidade. Tem anos que é menos, mas tem ano que carrega o pé. A Bíblia diz lá, e eu quero dar essa palavra para vocês dois, irmãos. Quando Deus foi abençoar José, a Bíblia diz que os frutos dele penderiam para um lado e para o outro. Isso vai ser sobre a vida de vocês, vai ser sobre o ministério de vocês, sobre a família que vocês vão construir naquele lugar. Os discípulos serão aliançados da forma que vocês são, a maneira que vocês honram os seus pastores. Deus vai abençoar você com discípulos da mesma intensidade, da mesma paixão. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Por fim, irmãos, Rabá é o cumprimento da promessa de Deus.
Você percebe? Rabá é a bênção que já está em você. Já está aí. A outra vertente é o quê? Não importa o tempo, você vai frutificar. Você vai crescer, vai ser no tempo do monte ou vai ser no tempo dos vales. Mas agora você precisa o quê? É o cumprimento da promessa. Irmãos, você que tem filho pequeno, quantos tem filho pequeno? Pequeno. Eles querem o que seu? Tudo. Aí ele pede o quê? Meu filho está maior, 13 anos agora, e ele está numa fase diferente. E ele quer o quê? Pai, você falou. E se você falou, você é pastor, você não pode mentir. Eu falei, miserável. Tem vezes, irmãos, que ele quer o quê? Prometa, né? Nós gostamos muito de ir no shopping, eu e minha família. E você sabe, esposa ela é atraída por qualquer coisa que está na vitrine. Tudo. Aí, irmãos, quando eles querem entrar em alguma loja e minha esposa ou eu não quer ir, aí a minha esposa tem uma fala, depois eu passo. E quando fala eu depois eu passo, meu menino já entendeu, não vai passar nada, vai enganar e vai dar nó. Aí outro dia ela foi ver um sapato, um vestido, uma roupa, aí quando ela foi entrando, ele pegou no braço dela e falou, mãe, vamos, depois a gente passa. Quer dizer, não passou nada. E eles querem o quê? Seu? Promessa. Minha filha fez aniversário ontem, né, e nós fomos comer na churrascaria, e do outro lado tinha um McDonald's, né, e tinha uma sorveteria que o Vitor falou para mim que tem um sorvete pendurado na parede, toda colorida, um negócio atrativo. Eu falei, pai, eu quero ir lá. Eu falei, filha, amanhã eu levo você. Irmãos, eu cheguei 9h40 e já estava mais frio ontem à noite. Sabe o que ela me perguntou? Pai, nós não vamos na sorveteria colorida? Eu falei, filha, hoje está tarde, o que ela fez? Fechou a cara. Falei, amanhã nós vamos lá, filha, depois do almoço. Foi, é de verdade, pai? É de verdade. Primeira coisa que ela acordou hoje, falou o quê? Pai, que hora que nós vamos na sorveteria colorida? Irmãos, a Bíblia diz, se nós como somos maus, sabemos dar bons presentes e cumprir aquilo que falou, quanto mais o Pai que está no céu. Então, a bênção da multiplicação é uma promessa cumprida. É uma promessa do seu crescimento. E é interessante, irmãos, aqui finalizando, que não depende de mim nem de você. A promessa já está feita. Irmãos, os céus não estão abertos sobre nós. Está aberto sobre Cristo. E nós estamos em Cristo. Tudo que o Pai pede, tudo que Cristo pede ao Pai, Ele vai conceder, porque é Cristo pedindo. Então, irmãos, a promessa da multiplicação está baseada no quê? Na promessa que Ele fez. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pois havendo Deus prometido, não fará. Está escrito em Números 23. Então Ele prometeu, pastor, e agora? Agora cabe a nós sabermos esperar acontecer. E o esperar é difícil. É difícil, irmãos, você querer esperar. Porque nós queremos os frutos na hora. Mas não é. Uma coisa é você plantar alface, 15 dias está na sua mão, outro dia é plantar jabuticaba. Demora-se muito tempo. Eu quero te fazer uma pergunta, o que você tem plantado? Qual é a colheita? O que você quer? Veja o que está escrito em Isaías 53. Pode passar para mim, Pedro. Obrigado, filho. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho, e de sua alma ficará. Quem teve o fruto penoso de um trabalho, irmãos? Jesus. Onde foi que Ele fez tudo? Onde foi o start, o botão da ignição? Foi na obra do Calvário. O dia que Ele disse lá, Pai, não tem outra maneira, não tem outro modo. Aí Deus falou o quê? Não tem. Então eu vou. O dia que Ele decidiu tomar a cruz, foi cumprida toda a promessa na sua e na minha vida. Toda a promessa de saúde foi adquirida na cruz. Toda a promessa de dor que você tinha, Ele levou. Levou a enfermidade, levou a acusação, levou o medo, levou a dívida, levou tudo. Para que hoje eu e você podemos estar debaixo dessa bondade. Então, pastor, como que eu tenho certeza que vai acontecer? A cruz é o fato.
Ele suou gotas de sangue para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Ele ouviu o não do Pai para que hoje você veja o sim do Pai. Ele recebeu uma coroa de espinho para que você hoje receba a glória. Efésios 3:20 diz o quê? Se Ele deu o Filho, porventura, não daria com Ele graciosamente outras coisas? Então, irmãos, o Filho é a prova. Romanos 5:8, Ele provou que nos ama pelo fato de ter dado Cristo por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, irmãos, o cumprimento da promessa, e você precisa fazer o quê? Reivindicar a promessa. Está sobre a minha vida. É para abençoar a minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Avança. Então, irmãos, quando você multiplica em todas as áreas da sua vida, do céu, se eu posso dizer, é um sorriso. Você glorifica a Deus quando multiplica, não somente vidas, mas é importante ter vidas. É importante, não passe longe disso. Igreja não está aqui para fazer obra social, ajudar pobre, ajudar as velhinhas coitadas a atravessar a rua. Não, igreja é uma instituição divina para salvar pessoas. Se você não entende isso, você está no lugar errado, na igreja errada, com o pastor errado, com a visão errada. Não, pastor, aqui para prosperar. Se a sua prosperidade tem a ver com edificação da obra, você vai prosperar. Não, quero prosperar só por prosperar. Então não vai acontecer. A igreja é para isso. Nós não se reunimos aqui a semana toda e o pastor fica aqui sem fazer nada. Tem irmão que falou, pastor, você trabalha com o quê? Eu falei, sou pastor. Eu falei, mas o senhor trabalha? Ah, vai procurar o que fazer. Pastor Marcelo falou aqui que ficou a semana toda. Ah, pastor não faz nada. Irmãos, você pensa que é fácil pregar? A Bíblia é tão grande, tem dia que ela parece tão pequena. Quando ele disse, eu passei a semana orando para preparar a palavra, preparar o culto, ele está preparando o ambiente. Então, irmãos, você glorifica a Deus quando você frutifica. Não sou eu que disse, projeta para mim, passa para mim. Já está aí, filho. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim torneis os meus. Então, irmãos, como você glorifica a Deus? Não é batendo um cartão, vim 4 domingos no mês, uhul. Você glorifica a Deus com frutos. E a Bíblia deixa clara, não é o Wesley, não é o pastor Marcelo, nem o Joãozinho da esquina. Lá em Gálatas diz o quê? Frutos do Espírito e frutos de vida. Você tem que ter frutos de vida. Bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Tem que ter, não converti só a mesma coisa. Não é, você era filho da cobra, agora você é filho do céu. Deus matou a sua natureza. Isso é fruto, tem que ter. É engraçado quando alguém converte, ele tem a mesma vida que tinha antes. Enganava, sonegava, mentia, adulterava. Ele só mudou que de domingo ele vem aqui e não vai na missa. Domingo ele vem aqui e sexta não vai no terreiro. Tem que ter frutos. Alguém olhar para você, rapaz, você mudou. Alguma coisa aconteceu. Fruto. E fruto do quê? De vidas. Você que é pai, você tem que encaminhar as crianças. Aqui, está envolvida. Eu falei para o meu menino, né? Falei, a partir de hoje eu determinei. Você fez 13 anos, ele falou, agora eu sou adolescente, lero. Mas está lá no Kids, ó, com a irmã dele. Aí eu quero estar em tudo. Aí ele está ali, sentado. Aí eu olhei para ele, fica de pé. Você não é adolescente? Vai orar e adorar como adolescente. Ele, fica de pé. É assim, eu falei, a partir de hoje, onde eu for pregar, você vai comigo. Gostei muito da filha do pastor Marcelo, a Esther, aqui fazendo vídeo, tem que estar. Aí eu falei, você vai lá vender meus livros. Aí eu falei, de tudo que você vendeu, eu te dou 1%. Aí ele fez a conta. Falei, aí não vale. Eu falei, não, eu te abençoo. Irmãos, tem que estar envolvido. Você tem que ter discípulos. E a Bíblia diz o quê? Que deis fruto e torneis discípulos. Eu ouvi algo essa semana, quer chamar os irmãos do louvor? Que a Bíblia diz que nós vamos ser cobrados daquilo que Deus nos deu, pastor Marcelo. Lá em Mateus diz o quê? Aquilo que você fez com os dons. Eu te dei dons, olha bem para mim aqui, todos que estão olhando para mim aqui. Você tem um dom, minimamente, dado por Deus. O que você fez com esse dom?
Enterrou ou multiplicou? Dom não é cantar, dom não é dançar, dom fala de ferramentas, profetizar, cuidar, apacentar, contribuir. Depois a Bíblia diz, na mesma sequência, que você vai ser cobrado do que você fez com os conservos. Aqueles que Deus confiou debaixo de você, o que você fez? E tem outra cobrança que eu nunca tinha reparado, em Mateus 28. Na grande comissão diz o que? Ide por toda a terra, batizando em nome do Pai, fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Um dia, isso caiu para mim como uma luz. Eu vou ser cobrado diante de Deus. Os dons, se eu enterrei ou eu usei. Dos servos, se eu cuidei ou eu oprimi. E dos discípulos, se eu fiz ou não fiz. Não existe ninguém que não pode ser e fazer um discípulo. Para ser discípulo, para fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Então o texto está dizendo, e assim torneis discípulos. Jesus não morreu na cruz para fazer homens e mulheres. Deus quer discípulos. Eu acho tão poderoso. Eu fiz um esboço, mas não preguei. 12 homens e um segredo. Tem um filme que tem esse nome, mas é a verdade. Foram 12 homens que, através de um único segredo, mudaram a existência de toda a eternidade. Dos 12 se tornaram 70, 120, e Paulo diz que tinha 500 irmãos reunidos em uma só vez. Sabe o que aconteceram? Pregaram para todas as pessoas conhecidas da época. Você tem que estar com um encargo, uma lealdade de fazer fruto. Eu sinto no meu espírito, irmãos, que Deus está dando para os irmãos uma nova capacidade de perceber a lealdade. Sinto muito falar isso aqui para os irmãos, vocês são muito leais à visão, ao pastor, mas Deus está abrindo um novo nível sobre vocês, a lealdade de frutificar, a bênção para frutificar, a bênção para crescer. Irmãos, na igreja toda aqui, nos 2 cultos, se você ganhar um até o final do ano, a igreja dobra de tamanho. E você vai estar transferindo, eu não lembro o texto agora, a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta: cadê os seus que você teve a oportunidade? Estou parafraseando. Aí o texto diz: estão atrás de mim a multidão incontável. Então, irmãos, você precisa entender, eu tenho a bênção para frutificar. Então, irmãos, hoje, com certeza Deus está destruindo 3 mentiras na sua mente. Eu não consigo liderar, eu não consigo ser fiel. Olha para mim, você consegue. Eu vi em meu pai alguém bem sério, e ele sempre teve esse negócio: você não pode falar que não consegue, você não pode falar que não pode, você pode falar, eu consigo. Você precisa treinar. Eu tenho um menino, e eu lá na igreja, irmãos, tem uma igreja abençoada lá em Santa Cruz. Como o pastor falou, os irmãos são fora da curva, são muito mais do que eu imagino. Irmãos, qualquer coisa que eu imaginar na cabeça, eles vão fazer, eles vão estar comigo, né? E eu lido com os irmãos, e tem muito irmão, pastor Marcelo, que ele não sabe trocar uma lâmpada, não sabe assar uma carne, não foi treinado. Eu falei para o meu menino, eu vou treinar você para fazer as coisas. Vamos cortar as coisas, vamos fazer. Não, pai, eu não consigo fazer. Ele consegue. Esses dias deu uma tarefa para ele, de cortar para mim um negócio. Ele falou, não consigo. Eu falei, consegue. Aí eu falei, eu não aceito você fazer isso. Para mim, está errado. Aí saí, voltei, ele fez tudo lá certinho. Eu falei, não falei que você consegue? Então você precisa tirar do seu vocabulário, eu não consigo. Não consigo liderar, não consigo. Não! Você é capaz, você consegue. Pastor, eu não nasci para isso. Nasceu de novo. Você nasceu para isso, porque Deus matou o velho homem e colocou em você um novo homem, com um novo coração, com o espírito ativado. Então você consegue.
você é capaz, você tem a unção, você vai crescer, você não nasceu para perder, você nasceu para avançar. Então hoje elimine: eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade. Isso era lá atrás, agora aconteceu algo, eis uma nova criatura se fez, a imagem, a feitura, a imagem, o modelo, conforme Ele é, nós somos nesse mundo. Você tem que ter essa certeza. Eu tenho essa autoridade, eu já fui ungido. A Bíblia diz que você já tem a unção do Santo que permanece em você. Você tem a mente de Cristo, você fala como Cristo. É Cristo chegando e Cristo saindo. Quando você chega, você é um pequeno pedaço do céu na terra. Quantos me entendem essa verdade? Quantos creem que você foi chamado para crescer, para multiplicar? Você já é abençoado. Se coloque em pé nessa hora, em nome de Jesus.